Hey guys, how you doing? Professor Carlos aqui. Pessoal, livro 2, lição 3, a gente vai aprender a falar de passado. Lição 1, vocês aprenderam a fazer planos para o futuro. Lição 2, vocês aprenderam a falar de futuros com mais talvez, com menos certeza, né? Com will. E agora, falar de passado, que é importante você saber contar o que você fez no passado. Ah, final de semana eu viajei, fui para um restaurante novo, comprei tal coisa. Né? Muito importante saber falar de passado. E agora é o foco dessa nossa lição. Então vamos lá. Passado em inglês. Tem aluno meu que não é muito lá feito a nome técnico. E tá tudo bem. Não precisa ficar memorizando o nome técnico. Não precisa ficar memorizando o nome, palavra técnica que o professor usa. Mas aqui é um ponto importante. Vocês saberem que em inglês a gente tem a maioria dos verbos para ir para o passado vão para o passado de forma bem simples. São os verbos regulares. Os verbos regulares vão para o passado acrescentando apenas de, ed ou ied. Detalhe, pessoal, são regras para se escrever e que refletem menos na pronúncia. Ou seja, eu coloco um ed na hora de escrever, mas na hora de pronunciar não muda tanto. Tá? Não é uma preocupação. Por isso que eu sempre falo, vocês precisam ficar preocupados em aprender todas as regras de uma vez? Não, não precisa. Porque, olha, são muitas regras para escrita, de como usar esse ed no passado. Não, a gente não vai se preocupar com isso agora, tá? Vão ter os treinos, olha aqui, ó. Vocês vão ter os treinos para escrever aqui, e aqui sim, vocês vão aprender a escrever. Aqui vai ser o momento de escrever. Nesse momento agora, eu quero só que vocês internalizem essa explicação. Para falar de passado, o verbo vai ganhar de, ed ou ied, ok? Tá tudo especificado aqui como que isso vai acontecer, ó. São regras. Se você já não gosta de regra em português, se você já não é chegado à regra em português, quem dirá em inglês, né? Então, meus amigos, minhas amigas, sem preocupar com regra de escrita agora, combinado? A gente só precisa de saber que quando você vir ed, pode ser duas coisas. Ou você está falando, eu sou uma pessoa interessada em cultura, esse ed vai ser interessado, interessada, ou vai ser verbo no passado, combinado? Então, vamos lá. O primeiro exemplo que a gente tem aqui, vamos já ver as situações. I worked a lot last night. Professor, você falou I worked? Você falou um T aí nesse work? Falei um T. Ou seja, escrevi com ED, mas como o K é uma vogal, é uma consoante, é uma consoante seca, ela é uma consoante dura, work, esse som de ED a gente pronuncia com um T. Mas é mais uma coisa para memorizar, professor. Aí tá difícil. Não. Por que não tá difícil? Porque você não vai sair decorando regra, lista, disso tudo agora. Você vai aprender organicamente, palavra por palavra, um dia de cada vez, certo? Como a gente sempre faz. Então, nada de ficar decorando lista aí. Fica tranquilo. No caso do K, você já ganhou um conhecimento que você não tinha. Ah, então worked é pronunciado assim. Aceita, não argumenta, não discute. Você sabe lá desde o livro 1. Vale sempre. Tô revoltado com o idioma. Escreve 350 milhões de cartas, reclama com os americanos, escreve mais não sei quantas milhões de cartas, reclama com os britânicos. Você já sabe como é que eu falo, né? Não vai mudar, não adianta você ficar revoltado. Aprende, memoriza, internaliza e usa. É o que interessa. Então, de agora em diante, você vai falar I worked. Eu trabalhei, tá bom? Sem se preocupar em memorizar tudo de uma vez. Isso não existe, ninguém dá conta de fazer isso. Então, I worked a lot last night significa eu trabalhei muito ontem à noite. Então, esse ED, você vai memorizar isso. ED é passado. Eu trabalhei. Vantagens, tudo bem até agora, pessoal? Manda dúvida se tiver. Já vai escrevendo aí no WhatsApp sua dúvida. Detalhe, para aliviar, para vocês ficarem mais felizes.
Quando a gente fala de passado em inglês, olha que legal. Eu trabalhei, I worked. Se você quiser falar, my mother worked. Peter and John worked. Ou seja, o que eu estou dizendo? O que eu estou falando para você? Que não existe em inglês 4, 5 formas de falar de passado. Não existe. Eu trabalhei, você trabalhou, nós trabalhamos, eles trabalharam. Você não vai precisar de memorizar 4 formas. É worked para todo mundo. Olha só eu falando da Susan. É um ED também. Só que o dance terminou em E, né? Já tem um E. Então eu só acrescentei o D, ó. Já tinha um E. O use também, já tem E. O verbo já é isso, já faz parte dele. Eu só acrescentei o D. Mas serve para todo mundo. Então não tem eu dancei, ó. Susan dançou. Percebe a diferença? Não existe. Em inglês, o ED serve para todo mundo. Ou seja, quando você for falar nós dançamos, essa mesma palavra. We danced. Olha que legal. Então, tem uma dificuldade de um lado, tem uma vantagem do outro, como quase tudo na vida, né? A gente vai aí balanceando aí ganhos e perdas, dificuldades e facilidades. Ok, pessoal? Essa parte teórica aqui, se você já entendeu e não vai ficar teimando com isso, é assim que funciona, você vai ter facilidade para entender. Vamos então ver aqui as frases para vocês entenderem. I worked cadê o editor do vídeo? Depois ele vai mexer nisso aí. I worked a lot last night. Eu trabalhei muito noite passada. Susan danced all Saturday night. Susan dançou sábado à noite inteira. Ok? Vamos ver o que tem mais de frase aqui, olha. Peter and I enjoyed our last vacation in Bahia. Peter e eu, você já conhece esse verbo, curtimos nossas últimas férias na Bahia. Tá vendo? Peter e eu, ó. Peter e eu curtimos. É o mesmo ED, percebe? Não tem diferença. John was busy. John estava ocupado. Então eu carreguei, olha aí. Carried all the boxes by myself. Carreguei todas as caixas sozinho. By myself, aquela expressão que vocês já conhecem. Sozinho. Lembra quando eu falei que tem diferença de escrita, ó? Carried. Tem tanta diferença. Carry, olha só. Carry, carregar. Para carried. Percebe que eu só acrescentei na pronúncia a letra D, mas na escrita mudou, olha. Você vai memorizar essa regra agora? Ah, terminou em Y, antes do Y tem consoante, então o Y vai embora e aí acrescenta IAD. Precisa de memorizar a regra de escrita para falar inglês? Não precisa. Você vai memorizar, mas não precisa fazer isso agora, tá? Olha aí, ó. Carry, carried. Tá percebendo como a diferença é mínima? Ok? Seguindo aqui, vamos ver o que tem mais de teoria. Regra, teoria para escrever. Para escrever, CVC. Lembra do livro 1, que você aprendeu que consoante, vogal, consoante, a gente olha o quê? O final da palavra. Como é que terminou o verbo plan? Terminou em N-A-L. Terminou em consoante, vogal, consoante. Então, o que a gente vai fazer na hora de colocar o ED? A gente vai dobrar o N. A gente vai dobrar o N, certo? Professor, mas nem sempre dobra. Sim, nem sempre dobra. Por quê? Porque aqui o que interessa é a sílaba tônica. Plan fica difícil de ver sílaba tônica, porque ela é a única sílaba. Fica difícil de ver. Mas admit fica mais fácil de ver, olha. Porque o stress, a força da pronúncia, está na segunda sílaba. Admit. Então, já que a força está no mit, aí sim, você pega T, I e M, consoante, vogal, consoante. T, I, M. Então, eu vou dobrar o T antes de escrever o ED, ok?
Vocês vão perceber também que T e D são uma exceção. A gente, normalmente, na maioria das vezes, a gente não pronuncia o E. A gente só pronuncia o D. Isso deve ter ficado claro lá atrás, mas eu vou estressar isso aqui e vou chamar a atenção de novo, ó. Plan, planned. Eu não falo planned, ou seja, eu não falo a letra E, eu apenas pronuncio a letra D. Plan, planned. Plan, planned. Tá percebendo? O que acontece quando o verbo termina em T ou D? São esses dois casos só. Eu pronuncio a letra E. Olha só. Admitted. Admitted. Eu estou falando aqui com um T bem marcado, como se fosse o inglês mais britânico, para vocês verem que eu estou falando o T, ó. Admitted. Estou falando o T, o E e o D. Percebe? Admitted. Admitted. Agora, o americano, admitted. Admitted. Né? Vai falar mais rápido, tá? Deu para perceber que aqui eu falo a letra E? Pois é. Regra de pronúncia. Para os alunos que amam pronúncia, né? Amam regra, né? Amam regra. O que acontece nesse segundo caso, pessoal? Nesse segundo caso, a sílaba tônica continua sendo CVC, olha. Continua terminando em T e S. Ó, o visit. Visit. Continua sendo consoante igual a consoante. Só que a sílaba tônica está no VI. Visit. Ou seja, o CVC, a regrinha CVC, não está sendo a sílaba tônica. Por isso que a gente não dobra na hora de escrever. Nossa, professor, que diferença na hora de pronunciar é? Pois é, tá vendo? Não tem tanta diferença na hora de pronunciar. Mas se você for escrever, você não vai dobrar o T aqui, ó. Percebe? Por quê? Porque a sílaba tônica tá, a força tá no VI, ó. Visit, deixa bem grandão aqui, ó. Visit, visit. Percebe? Não tá no S-I-T. Por isso que você escreveu sem dobrar o T. Professor, que coisa chata. Pessoal, vocês precisam saber da regra, mesmo a gente sabendo que se você for escrever um documento sério, primeiro que você vai colocar no autocorretor, né? Se você não é bobo, você vai usar a tecnologia. Depois que você vai conferir no Google Tradutor. E depois você vai pedir minha ajuda ainda, você não vai escrever nada errado, certo? Você não é bobo, nem boba. Mas tudo bem, é bom saber a regra. Tá aí, ó, open também, ó, open, certo? Opened. Tá vendo que agora não tem opened? Nada de falar opened. Por quê? Porque eu não pronuncio o N aqui. Oh, perdão, eu não pronuncio o E aqui. Só pronuncio quando terminar em T ou D. Ok, pessoal? Então, pessoal, acho que eu passei batido aqui numa frase. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Não, passei batido não. Falei a frase do carried all the boxes. Passei batido nessa. Ó, vamos lá, então. Vamos ver o que a gente está falando do Mark. Mark and I, Mark e eu, planejamos essa viagem, this trip, 2 weeks ago. Mark e eu planejamos essa viagem 2 semanas atrás. Agora sim, ó. Vamos falar o que a gente está falando do Carl e da Nat. Carl e Nat. Então, tem gente que gosta de me chamar de Carl. Né, professor Carl? Posso traduzir? Pessoal, tradução de nome não é bem uma tradução, né? É uma adaptação, às vezes para o país e tal. Charles, né? Às vezes para Carlos. Carl e Nat visitaram, ó, visited the MoMA, para quem não sabe, Museum of Modern Arts, né? O Museu de Artes Modernas. Nós visitamos, desculpa, Carl e Nat visitaram o museu durante a sua última viagem a Nova York. Visitaram o museu na última viagem deles a Nova York, né? Nada de novidade aqui, porque é a última viagem deles. Se você já é meu aluno do livro 1, já sabe, não tem nenhuma palavra nova aqui, pessoal. Se ficou dúvida, assiste a aula de novo. Manda um WhatsApp para mim, que eu esclareço as dúvidas. Espero que tenham gostado da aula e vejo vocês na aula que vem. See you guys. Take care.